Olá pessoal, meu nome é Fernando Milanês. Vou apresentar aqui, fazer uma pequena apresentação, uma introdução à transferência de calor com mudança de fase. Esse é um assunto bastante extenso, tá? Tem muito trabalho na literatura, muito. O que a gente vai ver aqui é apenas uma pequena introdução. Corresponde lá a um dos nossos livros do nosso Encropeira, nosso livro de transferência de calor e massa. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é mudança de fase, né? Vamos lá na termodinâmica, diagrama de fase, temperatura, pressão. Temos várias regiões, a região do sólido, região do líquido e a região do vapor. Então, quando a gente atravessa a região do líquido para a região do vapor, a gente tem um fenômeno chamado vaporização. Desde que isso ocorra a pressão constante. Então, linhas horizontais significa pressão constante. Se existe uma mudança de fase à pressão constante, de líquido para vapor, vaporização. Se a mudança de fase for de vapor para líquido, a pressão constante, a gente chama isso de condensação. A vaporização, por si própria, se divide em dois tipos. Então, essa mudança de fase de líquido para vapor a pressão constante pode se chamar evaporação ou ebulição. Exemplo típico de ebulição: uma chaleira com água fervendo. Ebulição forma bolhas. Se eu deixo um copo de água a 20 graus Celsius um ambiente também a 20 graus Celsius, não existe nem diferença de temperatura, vai ocorrer a evaporação. Com o tempo, esse copo d'água vai secar. A roupa, né? A roupa no varal, com o tempo seca. Não é porque ela está mais quente que o ar, mas é porque existe a difusão de massa. Lembra da difusão de massa? A concentração de água nesse copo é muito maior que a concentração de água no ar. Com isso, existe uma diferença de massa gradual da água do copo para o ar. Isso se chama de evaporação. A ebulição ocorre quando a pressão, por definição, quando a pressão de vapor está acima da pressão de saturação. Então, por exemplo, a pressão de saturação da água a 1 atmosfera, a temperatura de saturação é 100 graus Celsius. Ou seja, a 100 graus Celsius, a pressão de saturação da água é 1 atmosfera. Agora, se eu aquecer essa chaleira a uma temperatura maior que 100 graus, a pressão dentro das bolhas de vapor vai ser maior que a pressão de saturação. Que é isso que provoca o aparecimento de bolhas. Quando o vapor está numa pressão maior do que a pressão de saturação, aí forma bolha dentro do líquido. Agora, se a pressão de vapor é menor que a pressão de saturação, ou seja, aqui no copo d'água, né? Copo d'água a 20 graus Celsius, a pressão é bem menor que a pressão de saturação. É só ir lá na termodinâmica, a 20 graus, tabela, né? Termodinâmica a 20 graus. A pressão de saturação da água a 20 graus Celsius vai ser algo tipo 2,5 kPa, enquanto que a pressão de saturação é 100 kPa. Pressão ambiente. Então, não forma bolhas. Ocorre só a evaporação. A evaporação ocorre na interface entre o nível de líquido, né, dentro do copo e a superfície do ambiente, né, o ar. De novo, a ebulição não é assim. As bolhas ocorrem dentro da massa de líquido e especialmente encostada na superfície. Porque a superfície, o fundo da chaleira, está mais quente
do que a água. A água não pode passar dos 100 graus, né? O líquido não pode passar dos 100 graus. Mas o fundo da panela, o fundo da chaleira vai estar a 110, 120. Com isso, as bolhas que estão no fundo da panela estão maior do que a pressão. Aí ocorre bolhas. A bolha, para crescer, é como encher um balão, né? Balão de ar. Quando a gente sopra para encher um balão de ar, a gente faz uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Porque a pressão dentro do balão é maior que a pressão atmosférica. Por isso que o balão estica. Bolha é a mesma coisa. A pressão dentro da bolha é maior que a pressão fora da bolha. E é isso que faz ela crescer. Então a pressão do vapor está maior do que a pressão do líquido. O líquido está a 100 graus, o líquido está na pressão de saturação. A bolha de vapor está acima da pressão de saturação. Nós vamos focar na ebulição aqui, tá? A evaporação não é um processo muito importante do ponto de vista industrial. É importante, por exemplo, secar roupa, né? Muito importante no nosso dia a dia, mas a nível industrial a gente quer processos mais rápidos, mais intensos, ou seja, ebulição. Então, em caldeiras, etc., a água vai estar fervendo lá dentro. E também na condensação. Então, nesse curso, nosso livro foca na ebulição e na condensação. Evaporação, deixamos de fora. Então, definições básicas. Por que convectivo? Lembra que convecção é aquele mecanismo de transferência de calor que ocorre quando temos um fluido envolvido. Então, é entre um sólido e um fluido. Só que esse fluido agora não é mais uma substância homogênea. Esse fluido é um líquido mais vapor saturado e pode conter gás ainda. Então, uma mistura de fluidos, não uma substância pura. Pode ter um gás dissolvido, o ar, pode ser uma mistura de ar e vapor d'água. Pode ter líquido, gotas. Então, o fluido agora é um meio mais complexo, digamos assim, formado por líquido, vapor e às vezes gás também. Mas, de novo, tudo isso forma um fluido. Então, a transferência de calor entre um sólido e um fluido, então, é convecção. Quando o calor vai do sólido para o fluido, ebulição. Quem que é o fluido? Nesse caso, é líquido mais bolhas de vapor. Então, vapor é fluido, líquido é fluido, tudo isso é fluido. Então, quando vai do sólido, do fundo da panela, para a água, sendo uma mistura de líquido e bolhas de vapor, a gente chama isso de ebulição. Quando o calor vai do fluido para o sólido, a gente chama isso de condensação. Esse fluido, de novo, pode ser vapor, pode ser bolhas de líquido. Observe que eu pus bolhas entre trema, né? Esse bolha são gotas, né? Gotículas. Gotículas de líquido. A gente observa isso no espelho, no vidro, orvalho na vegetação. São bolhas de líquido misturado com vapor, misturado com gás, que é o ar também. Certo? Ou pode ser uma película. Por exemplo, em algumas situações, imagine uma superfície plana fria aqui, vai formar um filmezinho contínuo, dependendo das propriedades do material. Alguns materiais, algumas combinação de material com o fluido nos dá gotas. Por exemplo, orvalho das flores, das folhas,
condensação da água no espelho do banheiro, no vidro, etc. Pode ocorrer na forma de gotas, ou para algumas combinações, dependendo do fluido, se isso aqui é um derivado de petróleo, por exemplo, não vai formar gotas, vai formar uma película ou um filme contínuo que vai escorrendo. Tá? Então pode ocorrer duas coisas. As duas coisas são ruins. Por quê? Porque eu estou oferecendo resistência térmica. Imagina que o calor quer sair aqui desse fluido e quer chegar na parede. Tem uma camada de fluido aqui, uma paredezinha atrapalhando. Aqui também, as bolhas são obstruções, né? Que dificultam a interface entre o vapor e o líquido. Então, em geral, tanto as bolhas quanto as películas acabam dificultando. Por isso que é importante estudar esses mecanismos de formação de bolhas e esse mecanismo de formação de filmes, porque eles vão oferecer resistência térmica, vão dificultar a transferência de calor. O ideal é que fazer o que o limpador do para-brisas faz. Continuamente eu remova essas gotículas, não pela visibilidade, obviamente, né? O limpador de para-brisas é para melhorar a visibilidade através do vidro, mas no caso da transferência de calor, eu não gostaria de ter essa formação de bolhas, porque essas bolhas provocam pontos onde o fluido, o vapor, né, não consegue encostar à superfície. Se o vapor não consegue encostar na superfície, ele tem dificuldade de condensar. Lembrando que quem está frio é a superfície, né? Bom, sendo um mecanismo de transferência de calor, a gente pode imaginar uma equação tipo a lei de Newton do resfriamento, para nos dar o fluxo de calor como sendo um H, que multiplica a diferença de temperatura entre a superfície e a temperatura do fluido. Só que o fluido está saturado agora. Se ele está mudando de fase, né, ele está saturado. Nós estamos falando de vaporização, da ebulição e da condensação, que ocorre quando o fluido está saturado. Então, quanto maior for essa diferença de temperatura entre a superfície e a saturação, maior vai ser a transferência de calor. E o H? O H, no caso da mudança de fase, é semelhante ao H da convecção monofásica, digamos assim. Monofásica significa que não existe mudança de fase. E bifásico é quando existe uma mudança de fase. É isso que nós estamos estudando, o H bifásico. Então, a gente pode chamar isso aqui, ó, T sup menos T sat, de ΔT de excesso. É o quanto que a superfície está acima ou abaixo da saturação. Então lembra quando eu falei da chaleira fervendo? O fundo está a 110 graus e o fluido está a 100. O líquido, né? A água. A água não vai passar nunca de 100, mas o fundo da panela está a 110. Então esse é o ΔT de excesso. Então quando a panela está fervendo, tem um ΔT de excesso de 10 graus Celsius no fundo da panela. Se eu comparar com a lei de Newton da convecção monofásica, também vai ser um H vezes um ΔT. A gente observa que, observações experimentais, o ΔT de excesso, ou seja, o quanto que a panela está mais quente que o líquido, é sempre menor que no convectivo. Ou seja, em outras palavras, o H bifásico é sempre maior que o H de convecção pura. Então, todos os Hs que estudamos até agora, monofásico, convecção monofásico, agora temos, quando envolvemos a mudança de fase, o bifásico, o H sempre vai ser maior. Por quê? Por dois motivos. Porque na mudança de fase, a gente trabalha com calor latente de vaporização, né? Se vocês lembram, o calor latente de vaporização é uma quantidade de calor que é absorvida ou rejeitada sem mudança de temperatura. Então, na mudança de fase pura,
não existe ΔT. Os ΔT são muito baixos. Se o ΔT é pequeno, o H tem que ser grande. Além disso, existe a força de empuxo atuando sobre as bolhas. Quando as bolhas se formam lá no fundo da panela, a diferença de densidade entre o líquido e o vapor, ou seja, a diferença de densidade entre o fluido que circunda a bolha e a bolha multiplicada pela gravidade, é o empuxo, isso faz a bolha querer subir. Então, as bolhas sobem porque a densidade da bolha, do vapor, é bem menor que a densidade do líquido. Quando a bolha sobe, ela acaba perturbando, movimentando o fluido ao redor dela. Então, por isso que a panela de água fervendo, a água está se mexendo. Se mexendo porque as bolhas, ao subirem, acabam bagunçando. E a gente já viu que movimentação do fluido leva a um coeficiente de convecção maior. Então, esses são os dois motivos. Primeiro, porque a mudança de fase ocorre com temperatura praticamente constante. E segundo, que a movimentação das bolhas acaba bagunçando, acaba movimentando o líquido como um todo. E líquido se movimentando aumenta a convecção. Aplicações de mudança de fase. Todos os ciclos de potência lá estudados na termodinâmica, né, como o ciclo Rankine, como é que funciona uma caldeira? São vários tubos verticais, onde eu ponho o fogo aqui embaixo, e dentro desses tubos verticais, ó, ampliei um aqui, a água começa a ferver com muitas bolhas, o vapor sai por cima e o líquido fica a uma certa altura aqui. Então, o que vai para a turbina é só vapor. O vapor passa pela turbina, condensa. Aqui no condensador existe o retorno de vapor para líquido. Então, aqui nós temos líquido, virou vapor, tocou a turbina, de vapor mudou para líquido de novo. Lembram disso? Uma bomba retorna para a caldeira. Então, esse é o ciclo Rankine. Opera nas mudanças de fase de líquido para vapor na caldeira e de vapor para líquido no condensador, onde o calor é rejeitado. Sistemas de refrigeração, estudamos lá em termodinâmica também. É o ciclo Rankine invertido, né? Basicamente. Então trabalhamos de novo com um evaporador e um condensador. O evaporador é o que fica dentro da geladeira, evapora o fluido refrigerante e com isso retira calor do alimento. O calor esfria. Lá, esse condensador, esse evaporador é um tubinho, uma serpentina, né, que vai e volta. Dentro o fluido está mudando de fase. Dentro do tubo, né, o fluido está mudando de fase, ele está evaporando. E por fora também, ó, ocorre a condensação de vapor d'água do ar sobre as paredes do tubo. Então, na refrigeração ocorre evaporação pelo lado de dentro e condensação pelo lado de fora do tubo. Tudo ao mesmo tempo. Então, esses sistemas de potência de refrigeração são grandes utilizadores da teoria transferência de calor com mudança de fase. Outro tipo de aplicações, ó, vou fazer um pouquinho de propaganda sobre a minha área de atuação. Eu trabalho com tubos de calor, uma das minhas linhas de pesquisa. Tubo de calor, imagina um tubo, ó, vertical, fechado, com um pouquinho de líquido aqui dentro, só um pouco. Não está cheio de líquido, tá? Só um pouquinho de líquido. Se eu jogar calor aqui embaixo, por exemplo, se eu faço passar fumaça quente na parte de baixo desse tubo, essa fumaça quente vai evaporar o líquido que está aqui, ebulição, o vapor vai subir. Eu uso esse vapor quente para aquecer, por exemplo, uma corrente de ar frio que está passando aqui. Eu quero aquecer ar ambiente a partir de rejeitos de fumaça quente. Então eu vou só retirar o calor da fumaça quente e jogar para o ar frio.
para pré-aquecer o ar de combustão, por exemplo. Então, sistema de recuperação de calor. Ocorre mudança de fase, é dentro desse tubo de calor. Evapora, o líquido evapora em contato com o fluido quente aqui embaixo, superfície quente e condensa aqui em cima. Então, imagine um notebook de vocês agora. O notebook de vocês tem a CPU que está gerando calor aqui embaixo. Esse calor da CPU está evaporando o líquido e esse líquido, esse vapor que é gerado, né, vai até uma região mais fria, onde tem uma ventoinha, por exemplo. Essa ventoinha soprando sobre esse tubo de calor vai jogar o calor para fora e o líquido vai condensar. E aí como é que o líquido que condensou retorna até o evaporador? Pode ser por gravidade ou pode ser por uma estrutura porosa grudada nas paredes internas do tubo de calor. Então, por exemplo, uma tela metálica enrolada. Ela vai absorver o líquido e trazer de volta, como se fosse um guardanapo que está absorvendo o líquido de um lado e está jogando no outro. Então, esse é o tubo de calor, muito utilizado para resfriamento de eletrônico. Vocês têm um desses aqui no notebook de vocês, certamente. Todo notebook tem um tubo de calor desse daqui. Existem outras configurações em circuito, né? O vapor é gerado num lado do circuito, condensa e retorna pelo outro, transportando o calor entre uma fonte quente, evaporador, que pode ser uma fumaça quente, pode ser a CPU do computador que está gerando calor. Vou transportar esse vapor quente até uma outra região, onde eu tenho, por exemplo, o ar ambiente, que eu posso jogar esse calor fora, para a minha CPU não queimar. Então, muitas aplicações. Mudança de fase. Então, vamos lá. Vamos começar a estudar, então, a ebulição. A ebulição é um método, é uma das vias da mudança de fase, né? Quando vai de líquido para vapor, a gente chama de ebulição. A gente tem dois modos de ebulição. Em vaso aberto, quando eu tenho um vaso, também chamado de piscina, tá? Quando eu tenho um vaso, por exemplo, uma panela. A panela é uma piscina agora para nós. Ele está aberto para a atmosfera. Vaso aberto significa aberto para a atmosfera. Então, forma bolhas em contato com a superfície quente e essas bolhas vão se desprender e vão subir, vai bagunçar o fluido e vai transferir calor da superfície quente, que é o fundo da panela, para o líquido e, por consequência, esse vapor, essas bolhas de vapor, quando chegam na superfície, elas explodem e o vapor vai embora, vai para a atmosfera. No final das contas, está sendo retirado o calor do fundo da panela, que está quente, e esse calor está indo embora para a atmosfera. Existe também a ebulição em convecção forçada, que é o caso lá da caldeira que eu falei para vocês. Então, imagina um tubo que está entrando líquido pelo lado esquerdo e eu tenho uma chama aqui embaixo, ó. À medida que esse líquido vai avançando, bolhas vão se formando, pequenas bolhas, essas bolhas coalescem, se juntam, vai ficando bolhas cada vez maiores, daqui a pouco as bolhas estão tão grandes que ocupam toda a seção do tubo. Então, olha, no início temos pouquinhas bolhas, aqui as bolhas estão juntando partes secas do tubo já, daqui a pouco forma uma região central, seca, e o líquido está só na superfície, e daqui a pouco parte da superfície está seca, e no final todo o tubo está seco. Entrei líquido e saiu vapor. Então, convecção forçada significa que eu estou empurrando esse líquido, eu estou bombeando. É isso que ocorre lá na caldeira. A caldeira está sendo bombeada com líquido e no final das contas sai vapor. Convecção forçada. Já a ebulição em vaso aberto, em piscina, é convecção natural. Lembra da convecção natural, convecção forçada? Convecção natural é a movimentação do líquido e a movimentação das bolhas. As bolhas aqui têm um papel fundamental.
As bolhas ascendentes têm um papel fundamental. A ebulição ainda pode ser saturada ou subresfriada. O que é isso? Bom, imagina que essa panela eu peguei lá 20 graus e botei no fogareiro. Isso não vai ter bolhas. Nisso a água está esquentando. Daqui a pouquinho começa a formar umas bolhas no fundo da panela. A água ainda não está saturada. Ainda não está a 100 graus. Tem bolhas no fundo da panela, mas a água está a 80 graus. Então essa bolha é resfriada. Ou seja, o líquido está subresfriado. Apesar de as bolhas, a temperatura já está acima de 100 graus, porque o fundo da panela está acima de 100 graus, as bolhas ainda, o líquido ainda não está a 100 graus. Então é dito ebulição subresfriada. A gente sabe que está nesse modo quando está fazendo um ruído, pessoal. Um chiaço na panela, porque essas bolinhas, elas tentam se soltar. Quando elas se desprendem no fundo que está a 110 graus e chegam no líquido que está a 80, elas implodem instantaneamente. Por quê? Porque o líquido está frio ainda. O líquido ainda não está a 100 graus. Então, nesse processo de implosão dessas bolinhas, provoca aquele ruído característico. Quando o líquido chegou a 100 graus, o fundo vai estar a 110, 120, aí ela é dita ebulição saturada. Tive que interromper um pouquinho aqui, pessoal, que o vídeo estava travando. Então, rapidamente, aqui na ebulição subresfriada, né? Então, como eu estava falando, imagina que eu estou esquentando uma panela com água, saiu tudo a 20 graus. O fogareiro está aquecendo o fundo da panela, o fundo da panela sempre vai esquentar antes, né? Porque está em contato com a chama. Então, ele vai chegar a 100 graus bem antes do líquido em si. Então, quando o fundo da panela chega a 100 graus, 101, 102, 103, começa a ocorrer a formação das bolhas, né? 105 começa a formar bolhas continuamente. Só que o líquido ainda não está a 100 graus, só o fundo da panela que passou dos 100 graus. Então, essas bolinhas que se formam chama-se ebulição subresfriada, porque o líquido está abaixo da saturação, ou seja, está subresfriado. Isso dá para perceber, no caso da panela, vocês podem perceber isso em casa, vai emitir um ruído característico, como se fosse um chiaço, né? Esse chiaço são essas bolinhas que se formam no fundo da panela, quando elas se desprendem, elas encontram o líquido que está mais frio, 80 graus, por exemplo, então essa bolha vai sumir, ela vai colapsar, ela vai implodir. Nesse processo de implosão, então ocorre esse ruído característico da ebulição subresfriada. Tá? Mas isso é um fenômeno instantâneo, momentâneo, né? À medida que tudo vai esquentando, chega a 100 graus, aí torna-se, o líquido, né, chega a 100 graus, aí passamos para o método, pro modo de ebulição saturada, ou seja, o líquido ao redor da bolha está saturado, está a 100 graus, então aquele ruído acaba sumindo, digamos assim. Bom, aqui nós vamos estudar a ebulição em vaso aberto, em piscina, tá? Ebulição forçada, então vai ficar para cursos mais avançados. Ebulição subresfriada também, como eu falei, é momentâneo, né? A gente vai trabalhar com ebulição saturada, tá? Em vaso aberto ou em piscina. Então, um dos trabalhos pioneiros a nível, digamos assim, mais científico foi o trabalho de Nukiyama em 1934. Se vocês perceberem, é relativamente recente, né? 1934, faz nem 100 anos que o pessoal começou a estudar esse fenômeno da ebulição de uma maneira mais científica. O que ele pegou? O que o Nukiyama fez? Pegou um vaso aberto, né, como se fosse uma panela,
duas barras de cobre, condutores de eletricidade, e esticou um fio de platina entre os dois e aplicou uma tensão. Bom, esse fio de platina foi previamente calibrado. A resistência térmica dele, a resistência, desculpe, elétrica dele, foi previamente calibrada em função da temperatura, certo? Uma calibração à parte. Então, dividindo a tensão pela corrente, resistência elétrica, uma curva em função da temperatura, isso é bem conhecido. Bom, então agora eu vou começar a aplicar uma tensão aqui, talvez uma bateria, algo assim, e vou medir essa tensão e vou medir a corrente. Meço a tensão, meço a corrente que está passando. Então eu sei, medindo a tensão e a corrente, eu sei qual que é a resistência e por consequência eu sei qual que é a temperatura do fio de platina. Então ele começou a aplicar mais e mais potência, variando a temperatura do fio da platina e gerando calor, obviamente, né? À medida que toda a potência elétrica se transforma em calor, a gente já viu isso, né? Então começou a formar bolinhas aqui sobre a superfície desse fio de platina. Então ele media a temperatura do fio de platina pela resistência elétrica dele e media a potência, o calor que estava sendo gerado. Então ele sabia o calor e sabia a temperatura. Então ele plotou um gráfico, ó. Calor, que é a potência elétrica, versus ΔT, é a temperatura de excesso, né? Vocês lembram? Que é a temperatura da platina, da superfície da platina, né? Menos a temperatura de saturação, que é a temperatura da água fervendo, né? No caso, ele fez experimento com água, então o Tsat aqui na pressão atmosférica, isso é 100 graus Celsius. Então ele mediu a temperatura da platina, o TP, com isso ele tira o ΔT e fez um gráfico ΔT versus potência elétrica. Sem problemas. E começou a aumentar a potência elétrica, começou a ir para a direita, o eixo horizontal, e começou a perceber que a temperatura, o ΔT vai aumentando, né? Claro, aumenta o calor, tem que aumentar a diferença de temperatura entre o elemento aquecedor, que é a platina, e o fluido, para compensar. No começo é mais ou menos linear. Ele chegou num ponto aqui, ó, que a gente chama de calor máximo. Nesse ponto aqui, olha o que que aconteceu. Houve um pulo de ΔT. Ele estava trabalhando com ΔT na ordem de 20 graus e chegava num certo ponto, esse ΔT ia para mais de 1000 graus. Instantaneamente, uma curva vertical, ó. Isso estava queimando o fio dele. No início, antes da platina, né? Ele estava usando cobre e outros condutores e esses fios queimavam. Daí, quando ele trocou para a platina, foi que ele percebeu esse ΔT de 1000 graus aqui. A platina aguenta alta temperatura. Então, um pulo aqui, aparentemente inexplicável. Continuou aumentando a potência, começou a aumentar, continuou aumentando a temperatura. Aí, o mais surpreendente foi que quando a potência foi diminuída, percorreu o caminho de volta, ao invés de descer, não, ela desceu por um outro caminho lá em cima. Uma esterese, ou seja, foi por um caminho e voltou pelo outro. E nesse outro caminho chegava um ponto aqui que ele baixava mais a potência e dava um outro pulo de temperatura para baixo. Então essa curva despertou muita atenção, obviamente, né? Esse efeito da esterese e inicialmente deixou todo mundo surpreso, digamos assim. E aí a grande sacada foi preparar um outro experimento para explicar o que estava acontecendo aqui. Um experimento onde agora nós não vamos mais controlar a potência elétrica, não é mais a potência ou a taxa de transferência de calor que importa, e sim nós vamos tentar controlar a temperatura. Então nós vamos inverter esse gráfico. No eixo horizontal nós vamos botar o ΔT agora e no eixo vertical o Q, certo? Então vamos provocar um giro aí de 90 graus. O eixo horizontal, nós vamos controlar a temperatura. Como é que eu posso controlar a temperatura e não a potência? Imagina que agora eu tenho, em vez de um fio de platina, eu tenho um tubo. Por dentro desse tubo eu posso fazer passar um fluido, um óleo, por exemplo, um óleo quente. Então eu vou controlar a temperatura desse óleo quente e não mais controlar a potência do fio. Ou então eu vou pegar uma panela, vou botar um fogareiro embaixo e vou aumentando a temperatura do fogareiro
Aumentando a temperatura do fogareiro, eu vou aumentar a temperatura da superfície e ver o que que vai dar. Observe que é uma diferença sutil, né? Uma diferença entre controlar a potência, o calor, eu controlo através de um circuito elétrico, ou controlo a temperatura desse cara aqui através de um fogareiro, por exemplo, no fundo dessa panela. Bom, então o outro experimento, mais fácil de entender com uma panela, né? Uma panela fervendo. Então, agora no eixo horizontal tem a temperatura da superfície menos o Tsat. Antes estava no eixo vertical, agora está no eixo horizontal. No eixo vertical agora está o calor, ou o fluxo de calor, né? Watt por metro quadrado. Então, observem que aquela figura foi dado um giro de 90 graus e só foi feito o espelhamento dele para ficar eixo X para a direita, eixo Y para cima. Então, ó, aqui tem uma panela que está sendo aquecida. O fundo da panela está a 100 graus e o fluido também está a 100 graus. Então, nós estamos aqui, ó, temperatura de excesso praticamente zero. Eu continuo aquecendo o fundo da panela. 101, 102, 103, 104, 105. Nessa região, o fluxo cresce linearmente com a temperatura, ou seja, um coeficiente H praticamente constante, que é convecção natural, tá? Convecção natural ocorrendo aqui. Só convecção natural ocorrendo. Eventualmente forma uma bolinha ou outra, dispersa, tá bom? Então, essa é a primeira região, região 1, que vai até o ponto A, onde o calor cresce linearmente com o ΔT. O que ocorre basicamente é convecção natural. Claro que vai ter bolhas porque a temperatura já está acima da temperatura de saturação. Só que são poucas bolhas. Agora, em torno de 5 graus de excesso, vamos para o chamado início da ebulição nucleada. Ebulição nucleada agora começa a formar bolhas de uma maneira mais frequente, intensa, em pontos específicos. Então, existem núcleos de ebulição, ou sites, o pessoal chama sítio de nucleação. Essas panelas, tudo, né? Todas as superfícies que são fabricadas têm ranhuras, tem a chamada rugosidade. Não existe superfície perfeitamente lisa. Toda superfície é rugosa. E nessas rugosidades, nesses riscos, nesses arranhões, no fundo dele vai formar uma bolinha de vapor e essa bolinha de vapor se mantém ativa, constante. A bolha cresce, cresce, fica grande, o empuxo é suficiente para arrancar essa bolha que está grudada lá no fundo da rugosidade, só que a rugosidade é pequenininha, a bolha ficou grande, aquela rugosidade pequena não consegue mais segurar a bolha e a bolha se desprende. Uma bolha de vapor se desprende e começa a subir. Só que lá naquela ranhura começa a formar uma outra bolha pequenininha, do tamanho da ranhura. Então, as ranhuras, elas são ditos sítios de nucleação porque elas constantemente são geradoras de bolinhas de vapor. Quando isso ocorre, a movimentação das bolhas, a gente já viu que provoca um aumento na movimentação do fluido e, por consequência, aumento no H e, por consequência, aumento no fluxo de calor. Então, do ponto A em diante, a curva começa a crescer bem mais. A quantidade de calor não está mais naquela linha reta, né? Não é mais convecção pura, é chamada ebulição nucleada. Então, entre os pontos A e B existem bolhas isoladas, uma bolha por vez. A bolha se forma, se desprende, sobe, movimenta o fluido, outra bolha se forma,
cresce, se desprende, movimenta o fluido. Então existe uma intensificação da movimentação do fluido e, por consequência, da transferência de calor. A partir de um certo ponto B, começa a se formar, a quantidade de bolha já é tão grande que começa a formar jatos, jatos de bolhas, quase que uma coisa meio contínua, formando colunas já. Não são mais nem bolhas isoladas, agora são colunas, são bolhas que já começam a grudar uma na outra. Então começa a piorar as coisas, começa a piorar, porque agora eu começo já a ter muito vapor. Muito vapor ao redor da superfície e agora o calor já não consegue crescer tanto. Não existe mais aquele mundo ideal, né? Das bolhas isoladas que se desprendem, movimentam o fluido. Já tem uma bolha grudada na outra, então começa a formar bolsões de vapor na superfície. Bolsões de vapor. E o vapor não é bom, bolha de vapor não é bom grudada na superfície. Por quê? Bolhas muito grandes. Porque naqueles pontos a superfície fica seca, a gente diz. A superfície seca, ou seja, o líquido não consegue mais tocar a superfície quente naquele ponto, porque existem bolhas grandes que não conseguem se desprender completamente. Mal sai uma bolha, a outra já está grande e forma regiões secas. O vapor ele é meio que um isolante térmico. O líquido é que retira calor, né? Porque o líquido que vai virar vapor, então ele retira uma grande quantidade de calor da superfície. Já uma bolha que fica constantemente grudada na superfície, ela acaba atrapalhando. Então chega num ponto C, chamado de fluxo crítico. Observe que até agora o fluxo sempre cresceu, a quantidade de calor sempre cresceu à medida que eu for aumentando a temperatura do fundo da panela, até uns 30 graus, até 130 graus. 30 graus de excesso, né? Então até uns 130 graus, quando o fundo da panela chega a 130 graus, aí começa a estabilizar, a quantidade de calor não cresce mais. E pior, se eu continuar aumentando a taxa de continuar aumentando a temperatura do fundo da panela, a quantidade de calor começa a cair agora. Então estou aumentando o ΔT e o calor transferido cai. É a chamada regime de transição. Transição para o quê? Transição, o ponto de mínimo é o chamado ponto de Leidenfrost. Transição para o ponto de fluxo de calor mínimo. O que acontece aqui? A ebulição pelicular. Então agora as bolhas, pessoal, formam uma camada de isolante. Elas se juntaram, todas elas se juntaram e formam um filme, uma película de vapor estagnado acima da superfície. Nosso livro apresenta algumas fotografias. Forma um filmezinho de vapor. Ó, e o vapor é isolante térmico. Então essa é uma situação, do ponto de vista da transferência de calor, não desejada. Não é desejável esse tipo de coisa porque o fluxo de calor caiu. Eu aumentei muito a temperatura do fundo da panela, já está em 220 graus Celsius e o fluxo de calor caiu. Agora, se eu começo a aumentar ainda mais a temperatura da panela, essa película de vapor se mantém estática, estável, só que o fluxo começa a aumentar de novo por causa da radiação térmica agora. Então nós estamos falando já perto de 1000 graus a radiação. Esse fundo da panela já está incandescente, tá? Tem uma camada de vapor isolando o fundo da panela do líquido. E o líquido é aquecido apenas por radiação. Então vai chegar num ponto que vai começar a crescer de novo. Então observe que no experimento do Nukiyama, ele foi controlando a potência, então ele percorreu esse caminho. Quando ele chegou aqui, em vez de ele aumentar a temperatura, ele aumentou a potência. E aí foi do ponto C para o ponto E diretamente. Ou seja, o ΔT saiu de 30 e foi para 1000 graus. E aí que queimava o elemento dele, até ele pôr a platina e descobrir isso daqui. Certo? Então essa região aqui, ó, existe uma transição de um regime que era de ebulição nucleada
para um novo regime, onde essas bolhas começam a se juntar e formar uma camada de isolante térmico. Aqui nessa, a curiosidade, né? Aqui nesse ponto de fluxo de calor mínimo, o ponto de Leidenfrost, existem duas situações que vocês já eventualmente já viram. Uma é uma chapa quente, por exemplo, um fogão a lenha, uma chapa quente, você põe uma gotícula de água em cima. Vocês vão ver que a gotícula de água fica pairando, ela não encosta, né? Ela fica flutuando sobre a chapa quente. Exatamente a situação. Forma um colchão de vapor entre a bolha e a chapa quente, e a bolha fica ali. A bolha está isolada termicamente, por exemplo, digamos assim, por convecção da chapa quente logo abaixo dela. A bolha eventualmente vai sumir por causa da radiação. Então, por radiação, o calor da chapa chega na bolha, essa bolha vai evaporando devagarinho, o fluxo de calor relativamente pequeno. Outra situação, daquela pessoa, né, que caminha sobre brasas incandescentes de pés descalços. Já viram isso daí, né? Essa pessoa, ela tá descalça, ela tá os pés suando, ou às vezes ela molha o pé, e ela consegue caminhar em cima da brasa incandescente, porque a temperatura da brasa é muito maior que a temperatura do corpo humano. Então ela está nessa região aqui já, ó. Ela já entra nessa região aqui. Não estou dizendo para vocês fazerem isso em casa, tá, pessoal? Não tentem isso em casa. Mas as pessoas que fazem conseguem suportar uma grande quantidade de calor, mas não longe de ser esse 10 na 6 aqui, está aqui embaixo. Então forma-se esse colchão de vapor, esse filme de vapor entre a superfície quente, que é a brasa, e o pé suado, molhado da pessoa. E ela consegue caminhar, lógico que vai estar quente, né? Mas não está recebendo tanto calor porque está próximo do ponto de Leidenfrost. Então, essa é a chamada curva de ebulição para a água a 1 atmosfera. Se trocar o fluido, se trocar a pressão, esses valores mudam. Isso aqui, então, só vale para a água a 1 atmosfera. Bom, esse comportamento de sobe e desce, olhando do ponto de vista do aumento de temperatura, eu tenho um comportamento, tem uma curva que sobe e desce. Se eu olhar do ponto de vista da potência, é uma curva que vai até um certo ponto, dá um pulo e na volta dá outro pulo por outro caminho, aquela esterese que foi a descoberta do nosso amigo Nukiyama. Bom, então essa curva é experimental, né? E o pessoal tem devotado as pesquisas em descobrir quais são esses pontos chaves aqui, onde ocorre essa mudança de convecção natural para convecção ebulição nucleada, né? Quando começa a formar as bolinhas de uma maneira mais frequente, digamos assim, sobre as ranhuras específicas. Esses pontos de inflexão, o ponto C é importante. O pessoal tem pesquisado bastante como calcular esse fluxo crítico aqui. Observe que ele é extremamente importante, né? Nós queremos ficar longe do ponto C. Por quê? Nós podemos ter a ingrata surpresa de eventualmente chegarmos a atingirmos o ponto C, forma aquela camada de isolante térmico ao redor da superfície aquecedora, e se for um elemento elétrico ele vai queimar porque ele pode pular instantaneamente para o ponto E, ou mesmo que não for controle de potência, não for simplesmente o controle de temperatura, se a gente cair nessa região de transição aqui, o fluxo de calor começa a diminuir. E geralmente a gente está interessado em intensificar o fluxo de calor, ou seja, o fluxo de calor o maior possível. Então trabalhar nessa região aqui, ó, à esquerda do fluxo crítico. Os equipamentos, né, que promovem a ebulição, caldeiras, etc., a gente está procurando essa região aqui. Tomar cuidado para não ir para esse lado aqui, porque aqui as coisas começam a piorar. Então, como calcular esses pontos C, esse ponto D? Para isso existem várias correlações na literatura. Vários pesquisadores trabalharam nisso daí. Então, o início da ebulição nuclear, aquele ponto A, um sujeito chamado Rosenau propôs a seguinte correlação, ó.
A ebulição nuclear começa quando o fluxo de calor atinge esse valor aproximadamente, certo? Então esse é o ponto onde a convecção natural deixa de funcionar, aquelas equações de convecção natural que vocês estudaram, deixam de funcionar e começa a formação de bolhas em núcleos, sítios de nucleação bem definidos. Então observem que temos aqui, ó, viscosidade, esse HFG é o calor latente de vaporização, densidade do líquido, densidade do vapor, gravidade, tensão superficial, sigma é tensão superficial, isso é uma propriedade do fluido também. A tensão superficial seria, pensando lá naquele balão de ar que a gente enche, né, com a boca, tem que fazer força, né, tem que empurrar o ar para dentro do balão. Quando o balão é novo, é difícil fazer isso porque a borracha está forte, né? Então essa borracha forte é essa tensão superficial. No início tem que vencer uma tensão superficial grande, depois essa borracha amolece e essa tensão superficial diminui. Então nos líquidos vai acontecer a mesma coisa nessas bolhas, como se fosse um balão que oferece resistência ao enchimento dele. Por isso que a pressão dentro do balão é maior que a pressão fora do balão, tá certo? Fora do balão, pressão atmosférica, dentro do balão é pressão atmosférica mais alguma coisa. Essa alguma coisa é a tensão superficial. Isso é medido em laboratório, todos os fluidos já têm esse valor conhecido, tá? Lá nos apêndices, onde vocês encontrarem densidade, calor específico, calor de vaporização, viscosidade, vai ter lá também o sigma, que é a tensão superficial, característica do fluido. ΔT em excesso é a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Número de Prandtl, Cp do líquido. Tem dois parâmetros aqui, ó, CSF e N, que depende do tipo de combinação entre o fluido e a superfície que está considerando. Água cobre, água aço inoxidável, água bronze, água níquel. Então, várias combinações para líquido água e para superfície, dependendo do material. Se a superfície é riscada ou polida, superfície nova, polida, superfície riscada, observe que a superfície riscada tem um CSF menor. Se o CSF é menor, então o fluxo de calor é maior, certo? Para a mesma combinação do parâmetros, só riscando a superfície, já aumenta a taxa de transferência de calor. O N é sempre 1 para água. Então, N é um parâmetro que depende da água, por exemplo, do fluido. Para a água é sempre 1. O que vai mudar é o outro material. Se é cobre, se é aço inox, se é bronze, níquel. Se é cobre, tem que ver se ela é riscada ou polida. Se é aço inoxidável, se ela é polida mecanicamente. Se ela é só esmerilhada, depois polida. Esmerilhada, né? Fica mais riscos. Então, riscos é bom, tá bom? Tem outras combinações aqui, benzeno, álcool etílico, cromo, enfim. Cada combinação de fluido e superfície tem que ir para o laboratório e medir esses parâmetros. Tá? Mas se procurar na literatura, essas combinações já existem. Essas combinações já foram estudadas para vários fluidos, vários tipos de materiais. Bom, outra coisa, pessoal, isso aqui é apenas uma correlação do Rosenau, tá? Existem outros pesquisadores que propuseram outras correlações que valem para outros materiais, tá? Correlações. Isso aqui, lembrando, é coisa obtida em laboratório. Faz análise dimensional, né? Isso aqui é um parâmetro dimensional, esse aqui é outro parâmetro dimensional, π1, π2, π3. Vai para o laboratório e, por mínimos quadrados, descobre esses valores desses parâmetros aqui, ó, desses expoentes. Isso aqui tudo é medido em laboratório, tá? Então, esperem erros bastante elevados para esse tipo de coisa, porque é um fenômeno muito caótico, né? Formação de bolhas. Se a convecção natural já é complicada, já tem erros porque existem turbulência, etc. Imagina uma coisa que envolve formação de bolhas. Não existem bolhas do mesmo tamanho, né? Vai ter bolha pequena, bolha grande, vai ter ranhura pequena, ranhura risco maior, e, enfim. A complexidade do fenômeno é bem maior do que num comportamento monofásico. Então, essas correlações
acabam tendo erros, esperem erros de até 100%. Ou seja, eu vou calcular um fluxo de calor de 1000, pode ser que na verdade ele dê 2000, ou pode ser que ele dê 500, tá? Então é uma ordem de grandeza apenas isso aqui. Tão difícil que é o negócio, tá bom? Claro, se essa correlação foi feita especificamente para água, cobre, riscada, vai usar isso daqui e vai funcionar melhor. Mas esse riscada, é pouco riscado, é muito riscado, entendeu? Esse tipo de coisa que é complicado. Esse polida, polimento, a gente utiliza um abrasivo, né? Por exemplo, pasta de dente é um abrasivo. Existem abrasivos mais finos, abrasivos mais grossos, e tudo isso afeta, tá, pessoal? Então, se quiser uma coisa precisa mesmo, tem que medir em laboratório. Aqui a gente vai usar essas correlações apenas do ponto de vista didático, né? Tenho em mente que não quer dizer que vai dar exatamente 100% aquilo lá. Bom, outro ponto de interesse é o fluxo crítico, é o pico da curva lá, né? Relembrando, nós estamos falando de pontos específicos dessa curva. A primeira correlação era para o ponto A, quando ocorre a transição da convecção natural para a formação de bolhas. Então, todo esse trecho de A até C, qualquer valor de fluxo de calor acima daquela correlação que eu apresentei, vai estar acima do ponto A, até o ponto C. Para o ponto C, nós temos outra correlação. Nosso livro apresenta. Lembrando que o livro apresenta algumas correlações, mas existem outras correlações na literatura. Então, Kutateladze e Zuber propuseram a seguinte expressão para o fluxo crítico, ou fluxo máximo de calor, né? Lá naquele pico. Então, de novo, aparece aqui a densidade, calor latente, aparece a tensão superficial, de novo, por causa da formação de bolhas, né? Observe que agora não aparece mais as características da superfície. Já chegou naquela situação onde as bolhas ficam grudadas na superfície e começa a formar aquele filme, né? Aquele filme, aquelas bolhas, aquelas bolsões de vapor sobre a superfície. E aí a rugosidade começa a não afetar muito mais, tá? Porque já começa a ficar superfície seca, pontos secos. Lembrando, pontos secos não é bom porque a gente quer que a superfície aqueça o líquido, né? Só que entre a superfície e o líquido começa a formar um bolsão de vapor. Isso começa a atrapalhar. Então, na verdade, a gente quer ficar longe desse fluxo crítico. Quer chegar perto, mas não quer passar. Não quer passar dele. Então, tem algo que fique ligeiramente à esquerda do ponto do fluxo crítico. Até outro ponto de interesse, voltando lá na curva, que é o ponto D, que é o ponto de fluxo mínimo. Então, entre o C e o D, o negócio só desanda, né? Só cai. Aqueles bolsões vão se tornando cada vez maiores, o fluxo vai diminuindo, vai diminuindo. Na maioria das situações eu não quero isso, até chegar aqui no ponto D, que é o ponto onde dá para caminhar sobre a brasa incandescente, né? Então, esse é o fluxo mínimo. O fluxo mínimo, de acordo com Zuber, é o mesmo Zuber do Kutateladze Zuber. Aqui o Zuber propôs sozinho a seguinte correlação. De novo, depende de propriedades. Essas correlações, de novo, pessoal, é só medições experimentais, tá? Esse termo é parecido com esse, né? Vai rearranjando até dar certo. Meio que tentativa e erro. Análise dimensional ajuda, claro, mas no final das contas tem que ter criatividade, digamos assim. Aparece um parâmetro C aqui que vale 0,09 para metade dos fluidos, digamos. A água vai estar aqui, tá? Os fluidos mais comuns, isso aqui vai funcionar. Para alguns fluidos, esse C é diferente. Então, de novo, se quiser alguma boa precisão, vai para o laboratório e mede. Para esse para esse fluido específico, nessa pressão, o C vai valer tanto.
tem que ir para o laboratório e medir. Aqui a gente vai usar o valor de 0,09 mesmo, né? Apenas do ponto de vista didático, mas lembrem que nem sempre é exatamente esse valor, às vezes tem que ir para o laboratório e medir se for um negócio mais preciso. Bom, aí quando chegou lá na ebulição pelicular, nessa região de subida aqui, de D até E, lembrando que de A até C nós tínhamos uma equação, agora aqui nós temos uma outra equação, de D até E, que é o regime 4, que é ebulição pelicular. Na ebulição pelicular, esse é o valor do número de Nusselt, o H, né? O H de convecção nesse regime é dado por essa expressão aí, tá bom? A constante C foi obtida para cilindros e esferas. Esferas não tem muito interesse, né? Cilindro é importante porque pense em cilindro, pense em tubos, né? Tubos passando fluidos quentes ali dentro, ou então fios elétricos, tá certo? É importante, cilindro é importante. Esfera menos importante. Observe que é um pouquinho diferente, né? Nem tão diferente assim. Mas o que mais nos interessa é cilindro. Então, se o problema tratar de ebulição pelicular, vamos usar esse tipo de expressão. Esse HFG', uma linha em cima, é o HFG, o calor latente, mais 0,8 vezes o CP do vapor, vezes o TS menos Tsat. Tá? Então, essa expressãozinha complementa essa correlação. Se a temperatura da superfície superar os 300 graus Celsius, a radiação começa a se tornar importante. Aí o nosso livro apresenta aqui, ó, o H combinado acima de 300 graus Celsius, o H é uma soma da convecção, que é esse cara aqui, mais o H de radiação. O H de convecção no expoente 4/3, o radiação no expoente 1/3. Quem que é o H de radiação? É isso daqui. Emissividade da superfície, já estudamos lá em Transcal 1, né? Sigma, TS é a temperatura da superfície, Tsat na quarta. Esse aqui é o pequeno corpo dentro de uma grande cavidade, né? Se vocês lembram. Dividido pelo TS menos Tsat para dar um H. Vai dar um H de radiação. Então joga esse H de convecção aqui, joga esse H de radiação aqui e tira o H combinado, digamos assim. Lembrando que na ebulição pelicular o H começa a se tornar importante. Se o H de radiação der menor que o H de convecção, eu posso usar uma equação um pouco mais simplificada, tá? Aqui já começa a se tornar, às vezes, desprezível o H de radiação, mas se quiser considerar, para ficar mais preciso, o H total é o H de convecção mais 3/4 do H de radiação. Certo? Então, duas expressões que podem ser usadas quando a temperatura da superfície está acima de 300 graus. Essa eu sempre posso usar, e essa aqui eu só posso usar quando o H de radiação é menor que o H de convecção. Tá? Agora, se vocês prestarem atenção aqui, ó, nosso livro tem um erro de digitação lá. Nossa Bíblia, né? Nosso código máximo, o encropeira, né? Também tem erros, pessoal. Na verdade, está escrito assim, ó, H barra rad H não terço. Esse último H barra aqui não existe, pessoal. Ó, eu vou botar um esparadrapo ali em cima. O correto é assim, tá bom? Então, é o H de convecção no expoente 4/3, mais o H de radiação no expoente 1/3. Então, esse H que aparece aqui é um erro de digitação. Aqui na apresentação eu botei um esparadrapo em cima. Lá no livro tem que corrigir isso daí, tá? Então, se forem usar essa expressão, não esqueçam de botar um esparadrapo, né? Ou seja, tira aquele H de lá e é só isso daí. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu fiz uma pequena introdução sobre os fenômenos físicos que ocorrem principalmente na ebulição, né? Na ebulição, formação de bolhas, a curva. E para
Para condensação, o fenômeno é semelhante, só que em vez de bolhas de vapor, agora, ou filmes de vapor, né, que ocorre, agora vai ocorrer bolhas de líquido, que são gotículas, ou filmes de líquido, filme contínuo de líquido sobre a superfície. Tá bom? Do ponto de vista histórico, a ebulição veio antes, e nosso livro, a partir de agora, depois dessa introdução de ebulição, a apresentação dessas correlações, ele começa a trabalhar um pouquinho sobre a condensação. Então, aconselho vocês a dar uma olhadinha lá na teoria de Nusselt, de condensação, que é um pouco semelhante à convecção natural em superfície vertical, só que em vez de formar uma camada limite, vai formar uma camada de camada limite, né? Camada limite térmica que existe lá na convecção natural. Agora vai formar uma camadinha de líquido. Não deixa de ser uma camada limite também, só que é uma camada limite de líquido sobre a superfície. Então, interessante também. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato aí e a gente pode continuar conversando um pouquinho mais. Obrigado e até a próxima.